Nos anos 2000, o Brasil vivia uma revolução digital. A internet de escada dava lugar à banda larga e um novo universo de entretenimento surgia, os jogos online. Nesse cenário efervescente, uma empresa se destacou, prometendo trazer os maiores sucessos globais para o público brasileiro. A Level Up Games, fundada nas Filipinas em 2002 e chegando ao Brasil em 2004, a Level Up rapidamente se tornou a porta de entrada para milhões de jogadores. Títulos como Ragnarok Online e Grand Chase. Eles foram pioneiros, adaptando jogos para o português, vendendo créditos em lan house e até em bancas de revistas. Era o tempo em que a galera se reunia na lan house ou combinava de entrar no servidor só para jogar mais uma, que acabava virando a noite inteira. Nessa época, não tinha lootbox, não tinha skin absurdamente cara, mas tinha uma história e tinha aquele sentimento de pertencer. E foi nesse cenário, em 2010, que a Level Up trouxe para o Brasil um dos FPS mais aguardados da época. Um jogo que, para muitos, se tornaria uma verdadeira paixão. Estamos falando de Combat Arms. Mas por trás dessa ascensão meteórica, uma sombra já começava a se desenhar. Uma reputação de ineficácia contra hacks e um modelo de negócios focado em microtransações agressivas, que transformava a diversão em uma bela de uma frustração. Essa era a realidade da Level Up. Mas o que realmente aconteceu com Combat Arms? Como um dos jogos mais jogados da Lan House virou só uma lembrança. Hoje a gente vai relembrar a ascensão e a queda de um dos maiores FPS da história. Tudo começou lá por 2008, foi quando conheci o Combat Arms oficial. E naquela época jogar online era quase um milagre. A internet caía, o ping batia 200, mas a gente estava lá, firme e forte. Porque o jogo valia cada segundo. Mesmo com lag absurdo, a sensação era única. A cada partida parecia que a gente estava fazendo parte de algo muito maior. Era super divertido e viciante, mas foi dali que as coisas começaram a mudar. Os servidores começaram a dar problema e de repente o jogo simplesmente desapareceu do mapa. Os servidores oficiais de Combat Arms simplesmente excluíram o Brasil do mapa, pelo tanto de cheaters que as pessoas usavam naquela época. Isso nos servidores originais. Naquela época, o mercado de FPS online no Brasil já tinha seus players. Tínhamos CS 1.6 reinando absoluto nas lan houses, o próprio Crossfire ganhando terreno com sua leveza e até mesmo o Warface e Point Blank começaram a aparecer. Só em 2010 que veio o que parecia ser o grande retorno de Combat Arms. A Level Up anunciou Combat Arms de volta, legendado, dublado e com servidores brasileiros. E foi uma febre, todo mundo voltou a jogar, chamava os amigos, montava clãs, era filas para entrar nas salas, servidores sempre lotados. Parecia que o sonho estava vivo novamente. Mas antes da tempestade, houve uma calmaria, e foi na era em que os jogos não precisavam de gráficos realistas, nem promessas milenárias. Bastava só fazer o login e você já estava dentro do mundo, repleto de desafios e rivalidades. Era uma época diferente, uma época em que a gente se divertia sem se preocupar com gráfico, com hype ou atualizações novas, onde o que importava era estar online com os amigos. A gente criava clã, organizava partidas, ficava horas na mesma sala rindo, zoando. Cada partida parecia até um final de campeonato, mas a gente se divertia. Esse que era o importante. Mas, como dizem, a alegria de pobre dura muito pouco. Não demorou muito para o Combat Arms decair totalmente. De repente, começaram a surgir hackers e hackers. Players matando através de parede, voando pelo mapa, acertando HS sem mira. E também tinha aqueles que ficavam com uma faca matando todo mundo. E o pior de tudo é que naquela época, na época do Level Up, era fácil demais de usar cheater. Lembro muito bem que você entrava no fórum, você baixava uma DLL, jogava dentro da sua pasta do jogo e simplesmente estava cheatando. Você entrava no jogo e você já tinha todos os cheats. Você geralmente apertava um botão, alguns tinham opções, mas era muito simples. Vinha com iBot, wallhack, o que você quiser. Nessa época, tanto Grand Chase como T-Duel, esses jogos assim, era muito fácil você cheatar. O único problema da Level Up era o anti-cheat dele, que era horrível. Pegava até cheat engine, cara. Como é que pode uma coisa dessa? Não faz sentido.
Você baixava cheat engine e conseguia cheatar em qualquer tipo de jogo. Era extremamente fácil. Quem viveu nessa época sabe. Depois disso tudo, em pouco tempo, o jogo virou uma terra sem ninguém. E tudo isso virou um circo de hacks, onde vencer nem era questão de habilidade, era só questão de quem baixava o cheat melhor. E assim, aos poucos, aquele jogo que a gente tanto amava foi perdendo o brilho. E com ela, também perdeu o público. No começo, a gente ainda acreditava que dava para salvar o jogo. Mas, em vez de resolver o problema dos cheaters, o que a Level Up fez? Sim, começou a entupir o jogo de loja. Era armas caríssimas, vantagens absurdas e quem não gastava simplesmente ficava para trás. O jogo, que antes unia todo mundo, começou a dividir. De um lado, quem pagava para vencer e de outro, quem só queria se divertir e não conseguia mais porque só tinha cheater. A diversão virou uma frustração total, e aquela sensação boa de logar e jogar com os amigos foi trocada por uma certeza amarga, que era que o Combat Arms só queria o seu dinheiro. Em 2017 veio a nova promessa. A Nexon passou o bastão para a Valve, e todo mundo pensou, agora vai, né? Agora o jogo renasce. Mas não foi o que aconteceu. Os problemas continuaram, os hacks voltaram e as atualizações era só maquiagem. A esperança que restava foi se apagando. Cada patch era uma decepção nova e o jogo só afundando mais. Então, em 2022, veio o golpe final. A Level Up se despediu do Brasil e a Valve assumiu tudo. Começou a migração de contas e junto dela o começo do fim. A empresa parecia perdida, não tinha investimento, não escutava a comunidade e, para piorar, decidiu dividir o jogo em duas versões, Combat Arms Classic e Combat Arms Reload. 2 jogos e nenhum que prestasse. A comunidade, que já estava cansada, ficou confusa, fragmentada e muitos simplesmente desistiram. Eu desisti muito antes, mais ou menos 2011, 12 eu já estava desistido de Combat Arms há muito tempo. O que antes era uma legião de jogadores apaixonados virou só uma lembrança, em servidores vazios, esperando por um milagre que nunca veio. E essa prática da Level Up, infelizmente, era super comum em muitos jogos. Na época, como Ragnarok, Grand Chase, The-Duel, onde a empresa era frequentemente criticada por seus modelos pay-to-win, transformou a diversão em frustração. A sensação era que o jogo só queria o seu dinheiro. E a empresa não se importava com a qualidade da experiência, apenas com um lucro fácil. No fim das contas, a história de Combat Arms não é sobre um jogo que caiu, é sobre o que acontece quando a ganância fala muito mais alto do que a comunidade. Foi a soma de pequenas falhas que viraram um desastre. A falta de cuidado com os jogadores, a demora para enfrentar os trapaceiros, as decisões erradas da Level Up e a obsessão em vender vantagem. Cada escolha errada foi tirando um pedaço do que fazia o jogo ser especial. Quando a comunidade percebeu que já não era ouvida, a confiança se quebrou. E sem confiança, nem o jogo sobrevive. Porque um jogo não é só um código, gráfico ou servidor. Um jogo vive de pessoas, de histórias, de amizades, de memórias. Quando você ignora tudo isso, você perde tudo. E foi exatamente isso que aconteceu com o Combat Arms. Ele poderia ter sido eterno, poderia até estar aí hoje com a gente, mas virou só uma lembrança. Um jogo que na era grandioso e que hoje é medíocre. Mas talvez essa seja a lição, que por trás de cada jogo que cai, existe uma comunidade que só queria ser ouvida. E se você jogou Combat Arms, sabe do que eu tô falando. Sabe o que foi entrar na sala com os amigos e sentir aquele friozinho antes do primeiro tiro. E se você curte esse tipo de conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Agora me conta, qual foi sua lembrança mais marcante dentro do jogo? Porque no fim, é isso que fica. As histórias, as pessoas e o sentimento de ter feito parte de algo muito maior.